pessoas! Oi, gente! Cheguei! Tá começando mais uma edição do Clube da Não Cultura e hoje é um episódio de update, mas é o último update do ano. Quanta coisa falamos, quantos livros a gente leu e não leu, meu Deus do céu, e chegamos ao último episódio. Estávamos com saudade de conversar com vocês assim, de forma mais íntima, contar os babados, as fofocas. E o episódio de hoje a gente não vai falar tanto sobre ser produtivo, nós vamos pro lado aí mais rolezeiros de Fevi e Camila, né? Sim, isso mesmo. Até só para trazer aqui que o último episódio do ano, eu tava até com saudade de gravar, porque assim, a gente gravou vários episódios à frente, né? Então os últimos 3 episódios que vocês ouviram, a gente já gravou há um tempão, e a gente ficou um tempão sem gravar. E, claro, né? Porque estávamos em viagem, dando rolês e tudo mais. O Fevi, gente, não lembrava nem qual era a fala de abertura dele. Não lembrava mesmo. Sério. O Olá Pessoas ficou esquecido. Mas estamos aqui de volta e a gente vai falar então dos nossos rolês. Camis, diga aí o que você achou de São Paulo dessa vez? Foi pro show da RBD? Nos conte aí o que aconteceu. Antes de mais nada, não esqueçam de nos seguir no @Clube da Não Cultura em todas as redes sociais, seguir aqui no podcast, avaliar a gente também. E bom, contando da minha jornada, né, fui então no show da RBD no dia 13/11 em São Paulo, no Morumbi. Fui de pista. Todos esses detalhes são importantes para dizer que nenhum deles foi a minha escolha real oficial. Quando eu fui comprar os ingressos, na primeira tentativa, quando abriu os ingressos, eu não consegui pegar a tempo nada, tipo, tudo tinha esgotado. Mesmo estando lá esperando eternamente na fila, não rolou. E aí, numa segunda abertura, que foi bem seguida da outra, assim, eu consegui comprar, e a data que tinha era na segunda-feira e só tinha pista, né. Eu acho que até tinha cadeira, mas eu não lembrava como é que era, nunca tinha ido, né, então, peguei pista. Por um lado, assim, considerando que o RBD, todo mundo é muito quem é fã é muito enlouquecido do tipo assim, farei loucuras e talvez, enfim, não vou entrar em detalhes. E aí eu fiquei pensando, por um lado, até é bom não estar na pista premium, porque daqui a pouco isso pode dar um grande BO, que foi o que aconteceu em alguns dias ali relatados, principalmente no Rio de Janeiro. Das pessoas não ajudarem as outras, de ter gente passando mal, de ficar correndo, de ficar se empurrando, o clássico. Mas o bom é que a gente aprendeu ali, todo mundo depois dos primeiros shows começou a se comportar melhor e acho que tudo correu, muito mais fluido nos outros dias. E assim, dito tudo isso, né, eu sou fã da RBD desde que eles surgiram, então no primeiro capítulo lá que o SBT colocou, eu estava lá assistindo bem pequenininha, né, 9 anos de idade, vou dizer que sou pequenininha. Uhum. E aí, na época, gente, eu era fã da Floribela, tá, mas assim, eu Você teve que fazer substituí uma escolha, né? eu Eu também. substituí por RBD. Não, mas falando sério, eu fiquei muito fascinada, assim, pela novela e comecei a gostar muito, então, automaticamente, do grupo. Os meus favoritos eram a Dulce Maria e o Christopher, que é a Roberta e o Diego, por acaso vocês não saibam. E aí eu vivi toda aquela era, né, de tipo assim, pôster na parede, e Carteira de com identidade. carteira de identidade, enfim, tudo que vocês imaginam daquela época, que são tantas coisas. Ter Orkut, gente fazia fanfic e do RBD, vergonha alheia, mas enfim, todo mundo tem um começo. E, enfim, tudo que vocês podem imaginar. E aí eu nunca consegui ir num show. Um pouco porque eu era muito novinha, tinha também essas coisas aí de muito movimento, muita gente, muita aglomeração, e principalmente a questão do dinheiro, porque numa idade, assim, que você não é tão mais velha, você tem que ir com alguém no show, então são 2 ingressos ali que tem que ser bancados por alguém que não é você, né. Então eu nunca consegui ir no show. Eu acabei indo só no show da Dulce solo, mas eu nunca curti um show deles todos juntos. E aí, quando surgiu esse do reencontro, eu fiquei assim: "Meu Deus, eu não importa o valor, eu irei a este show e farei tudo que estiver ao meu alcance". E foi o que rolou, como eu disse, poderia ter pegado um lugar melhor, mas eu me senti satisfeita com a minha escolha. Eu achei bem bom assistir show no Morumbi, nunca tinha ido, e acho que é uma visualização boa. Eu achei a organização do dia também muito legal, tipo assim, a revista foi tranquila,
As pessoas também estavam bem de boa, todo mundo, assim, muito parceiro um do outro. Eu passei meio mal, eu estava próxima, assim, mais à Ih! grade, daí eu tive, tipo, quase uma pressão baixa, assim, fui de Uhum. arrasta. Daí eu percebi que eu não estava bem, tentei ficar melhor, não rolou, fui um pouco mais pra trás, então isso também aconteceu. Hidratou-se. É, mesmo pois é, mesmo tendo toda essa questão, acho que foi Uhum. muita muvuca, sabe, e o Sim. calor, que estava quase 40 graus. Uhum. E aí, mesmo assim, eu acho que a experiência não muda nesse sentido, porque a emoção de estar lá com todo mundo, de estar com pessoas que viveram aquela era, que gostam, que mesmo quem, tipo, só estava pela nostalgia, é uma coisa muito coletiva, muito legal, que a gente experimenta em shows, mas eu acho que uma coisa que tu é muito fã, acaba sendo mais impactante. E aí, foi muito louco, porque quando eles entraram, eu chorei demais. Eu fui perguntar depois com meu irmão, que foi comigo. Apesar dele ser mais novinho, assim, ele foi acompanhando todo esse meu amor pela RBD e tal, cantava comigo, sabe todas as músicas e tal. E aí eu falei pra ele: "Tá, como é que eles fazem a abertura com Trás de Mim?". E daí eles estavam Eu oscilando a amo. abertura, sabe. E Uhum. daí eu não sabia se eles tinham entrado pela plataforma, se eles tinham entrado ali pelo só subindo, assim, porque eu comecei a surtar. Eles entraram e eu chorava e gritava, eu não parei de chorar. Meus olhos nublaram, assim. Eu acho que as 3 primeiras músicas foi muito surto de choros e pulando também, porque tu fica, tipo, curtindo muito a música, e é realmente uma experiência coletiva. Porque todo mundo pula, todo mundo canta e todo mundo tá ali chorando e nostálgico e tudo mais. Ai, gente, se eu ficar vou ficar aqui 50 minutos, porque, assim, foi incrível, foi um dos melhores dias da minha vida, eu acho que resgatou essa coisa da criança anterior que eles falaram, muito forte, assim, de poder dançar, de poder relembrar isso e de voltar a uma época que, na verdade, nunca mais vai voltar. Eu acho que é o que foi antes, o que eles eram também, enquanto impacto, né, nos adolescentes, assim, isso é uma coisa única e que mexeu com todo mundo. E voltar aquilo foi muito, muito, muito legal. Então, assim, só tenho alegrias enfim, só coisas ótimas sobre isso. Foi uma experiência incrível. Eles estavam lindos, os looks da Dulce estavam maravilhosos. Porque a diva, às vezes, dá uma pecada na cafonice. Mas eu amei, os looks estavam maravilhosos. As homenagens, assim, pro Brasil que eles trouxeram também. Enfim, estava tudo muito lindo. Eu, assim, depois de falar por 40 minutos. Não, mas eu acho que o show, ele apesar eu acho que de todo o perrengue que engloba um show, né, porque Uhum. principalmente, assim, quando é show internacional, a gente tem que se dedicar realmente pra estar lá. Mas também é um dos rolês, acho que mais legais para um fã, assim, mais especiais, porque, vale a pena, sabe, passa trabalho, assim. E olha, eu passei trabalho também, viu. Porque, primeiro assim, antes de tudo, primeiro eu vou falar o seguinte: gente, eu fui no show da Taylor Swift, no Rio de Janeiro, no dia 19 de novembro, né, domingo, né, neste último domingo. E antes de eu falar sobre o show, acho que, obviamente, né, é importante eu falar sobre toda a falta de posicionamento ali em relação ao caso Ana Clara Benevides, né. A jovem que faleceu, né, em decorrência, né, de ter passado mal ali durante o show da sexta-feira, dia 17. Ela tinha 23 anos, muito fã, né, da Taylor, estava ali também, né, naquele momento que para ela provavelmente era um dos mais especiais da vida dela. E tirando, né, infelizmente ocorreu isso, né, aconteceu essa morte. Óbvio que tivemos, assim, uma responsabilização da Time for Fun lá também, Tickets for Fun, né, tudo junto. Hã, Pela falta de água disponível no local, pelo calor, pelo estádio que estava todo vedado, né, não tinha abertura de ar, hã, enfim, Absurdo isso. acúmulo, um horror, um absurdo. Realmente acredito que tem uma responsabilidade, né, Tickets for Fun tem uma responsabilidade. Sobre a falta de posicionamento da Taylor, me decepcionou muito, assim, eu acho que, eu entendo que provavelmente tem um contrato aí, né, que ela ainda está presa meio que nele, até terminar os shows aqui no Brasil, a Time for Fun, então isso deve pesar
né, pra escolha, mas eu acho que como ela é uma artista do tamanho que ela é tipo, acho que ela é a maior artista pop que a gente tem atualmente, ela tá sempre aí no top 1 da Billboard, ela tá sempre emplacando, hits e tudo mais, e ela é bilionária, então assim, hã, um story dizendo ali, sinto muito, não vai amenizar a dor da família, porque uma família perdeu uma jovem, né, uma filha, então achei isso, assim, muita falta de consideração. Não parece a artista que eu acompanho por tanto tempo, porque ela sempre esteve dedicada. Há vários casos, né, quem acompanha a carreira dela sabe que ela já, hã, fez música até para o fã também que já faleceu, ajudou pessoas que não tinham lugar para ficar e botou na casa dela, sabe. Tem vários rolês da Taylor, né, que quem acompanha sabe. E é uma artista que vende muito essa relação com o público, com a empatia do público. Ela sempre se diz muito grata aos fãs, ela sempre se diz muito, amiga dos fãs, mas uma pessoa que se diz isso e não tem atitudes que corroboram para isso, a gente fica, né, decepcionado. Entendo que ela é uma pessoa, né, antes de tudo, e que ela vai errar, né, e então errou, né, fiquei triste, tô decepcionado, achei a gestão de crise péssima, só piora. Quem conhece a T-Pain, que é a assessora dela, sabe que há anos é difícil a assessoria dela, e isso é inadmissível para uma artista do tamanho dela, sinceramente. Então, fiquei puto com isso, mas, todo o rolê do translado do corpo da Ana e tudo mais, eu só fiquei sabendo, né, isso estourou no dia que eu estava lá na fila, sem sinal, eu nem sabia do que estava acontecendo. Então quando eu saí do show, eu tive essas notícias fervorosas, assim, e eu fiquei: "Meu Deus, o que que tá acontecendo?". Então, hã, claro que agora nos relatos do dia do show, né. Antes de ir para o show, eu realmente estava também bem abalado, eu e acho que todas as pessoas que estavam lá, assim, pelo que a gente comentava, né, na fila, eu com os meus amigos, quando a gente foi sair para o show também, estava um sentimento agridoce, assim, porque uma pessoa que faz parte do fandom da Taylor, morreu há 2 dias, hã, com aquela mesma com aquele mesmo objetivo, né, ela estava ali no mesmo objetivo que a gente, que era assistir um show e, tipo, ter uma experiência legal, sabe. E tudo isso foi trágico, foi horrível, mas então estava essa coisa, assim, de tipo assim, e tô muito feliz porque é um show que eu esperei muito durante anos, e ao mesmo tempo, que merda que aconteceu uma tragédia no meio de tudo isso, sabe. Então, foi esse sentimento. Mas quando eu estava, ali na fila, né, eu, fui de pista premium, VIP, inclusive, entrei um pouco antes, tive essa essa oportunidade, mas não era o que eu queria, sinceramente, quando abriu os ingressos lá, eu não pretendia comprar pista, eu na verdade queria comprar cadeira, mas como, né, já tinha esgotado tudo praticamente, e era tipo, eu achei que estava na minha última chance, comprei o pista. E aí depois ela anunciou o show dia 17. Mas enfim, hã, Rio de Janeiro estava caótica de calor, né, 40 graus realmente no dia 17 e 18. No dia 19, que era o dia do meu show, hã, e até nem falei, né, mas no dia 18, né, o show foi cancelado, em cima da hora, também achei isso, assim, de péssimo tom. Vi que saiu que a Taylor, queria ter cancelado antes e que parece que a produtora estava meio que forçando também, mas retorno o meu sentimento de tipo: "Porra, ela é a Taylor Swift", sabe. Foda-se. Ela poderia ter dito. Eu entendo que também, assim, ela é uma cantora que ela sempre foi muito Caxias, ela sempre seguiu muitas regras e ela sempre tem medo hã, ela sempre se sente insegura de quebrar regras, sabe. Então eu entendo também que daqui a pouco ela não quis quebrar essa regra, que tinha um contrato, que porque poderia pegar mal pra ela, mas no fim pegou mal ela ter feito isso. Eu queria só fazer um adendo sobre isso Hum. rapidamente, que eu acho que eu vejo essa movimentação no Twitter ali, sobre esse assunto especificamente, que eu acho que tem muita gente que isenta, não só a Taylor, mas o artista de modo geral, né, a gente já trouxe esse assunto várias vezes e eu acho que Sim. isso acontece agora na prática, do Uhum. tipo, ela é inocente, porque assim, ó,
"Ai, ela é uma coitada. Ai, porque ela é uma não sei o quê, porque ela", que nem tu disse, olha o tamanho da fortuna, o tamanho do poder, da voz ativa, e a gente sabe que, enfim, ela deve ter os motivos dela, talvez tem muitas coisas pelos bastidores aí que a gente não faz ideia, porque a gente também sabe que, enfim, né, existe também uma empresa por trás grande Sim. também e com problemas sérios de outras vezes, de outros shows, mas eu acho que igual tem muita gente isentando o artista, e acho que não é sobre isso, porque ela é uma adulta, ela é responsável e ela tem essa voz para falar e para se posicionar. Então, não quer dizer que você odeie, não goste, não possa talvez ouvir, mas Sim. vamos, né? Em nenhum momento eu estou responsabilizando a Taylor pela morte da Ana Clara, não é isso. Eu estou responsabilizando a Taylor pela falta de consideração, acho que com a É, família mesmo, de não ajudar, de não se posicionar, sabe, ela poderia no dia 18 lá, que ela falou estava mal, não queria fazer show, o calor estava horrível mesmo e estava, a previsão era de que fosse pior do que no dia anterior. Então acho que ela poderia ter se manifestado em relação a uhum, isso, sabe. uhum. E é aquela coisa, né, tipo, entender que você não precisa amar tudo que a artista faz só porque você gosta dela. Eu gosto muito, acho ela talentosíssima e tal, tenho meus sentimentos em relação a ela, acho que gosto dela, assim, real. Mas, poxa vida, né, me decepcionou, nesse quesito, assim. E agora indo pra Da parte do experiência, show. perrengue, é, daí, né, fui para o dia 19, então foi um dia que a temperatura diminuiu, né, a previsão era a mínima era de 24 graus e a máxima de 30, então estava mais tolerável, né. Hã, começou a chover também, então, assim, foram horas na fila, né, debaixo de chuva e depois na pista debaixo de chuva também, mas eu fiz amizades, troquei as pulseirinhas da amizade, né, pra quem acompanha a Taylor sabe que ela tem, criou-se, né, esse ritual, assim, de trocar as pulseirinhas por causa de You're on Your Own Kid, né, que ela fala nessa música sobre as friendship bracelets. Eu tinha algumas, daí troquei e tal. Hã, mas assim, conforme eu estava lá na fila, eu estava muito tranquilo, me dediquei muito, assim, pra tomar todo o cuidado, porque no dia 17 eu fui pegar minha caixa e eu passei mal, fiquei também minha pressão baixou e eu quase fui de base. E aí quase desmaiei, né, mas não aconteceu nada. Além disso, assim, né, tomei água e tudo mais. E no dia 19, então, eu já estava mais cascudo nessa experiência, e aí eu levei água, levei isotônico, levei comidinhas leves, assim, que me davam saciedade, né, castanha, essas coisas. E foi muito tranquilo. A fila acho que passou, rápido até, eu cheguei era meio-dia alguma coisa, no show, no estádio, né. E a abertura dos portões eram às 4 horas pra nós. Então eu fiquei um tempinho, né, na verdade, na fila, mas passou rápido, porque a gente conversava, a gente comia um pouco, daí a gente, ia no banheiro, as famílias ali da volta do Engenhão se fizeram, assim, porque, alugavam o seu banheiro pra tu ir ali. Então, esse foi o sentimento de fila, assim. E quando eu cheguei lá, né, a gente ficou esperando também, organização do evento, sei que muita gente vai ficar, né, em dúvida: "Ai, tá, como é que foi?". Como foi o terceiro dia, né, planejado de show, segundo efetivamente, mas o terceiro planejado e depois de todos os ocorridos, né, eles estavam bem organizados, eu acho, assim, tipo, não teve correria, a fila era bem respeitada e tal. Teve distribuição de água o tempo todo, o pessoal da produção querendo saber como a gente estava, se estava muito quente, se não estava, sabe. Então, rolou isso. Infelizmente, a gente sabe que rolou, porque aconteceu uma tragédia antes. Porque se não tivesse acontecido, provavelmente não seria isso. Mas, né, pelo menos aquele dia as coisas estavam andando bem. O show daí, enfim, começou o show, né, da Sabrina Carpenter de abertura, uma pitica, que eu ouvi muito o álbum dela nas últimas 2, 3 semanas, assim, pra poder me inteirar, né, de quem eu ia ouvir lá, porque eu conhecia algumas músicas e tal, mas não conhecia as que ela ia cantar efetivamente. E a diva tem músicas muito boas, gostei muito do show dela, ela é muito carismática,
ela é pequenininha, assim, mal você enxerga ela. E aí depois o show da Taylor. Como eu, né, tive a oportunidade então de ir pra pista premium, 1 hora antes, eu praticamente peguei a grade, assim. Na verdade eu estava na segunda fila após grade, então, tipo, a minha visão era privilegiadíssima. E aí, né, entrou a Taylor e tal, fez todo o show, são 3 horas, a gente não vê passar, é muito rápido, gente, é muito rápido. Fala assim: "Ah, um show de 3 horas", mas é muito rápido. Hã Em nenhum momento eu fiquei cansado, assim, eu acho que é um show muito dinâmico, pra quem já assistiu no cinema, ou pra quem já viu, ou pra quem vai ver, né. Acho que, eu vi um pessoal falando até no Twitter no dia de hoje, né, a gente tá gravando na quarta-feira, que: "Ai, o show é muito roteirizado, ela sempre fala as mesmas piadas". Só que assim, todos os shows grandes de artistas, principalmente os internacionais, são assim. Não esperem que eles vão fazer piadas diferentes com em cada show. Eles, no máximo, vão dizer alguma coisa da cidade onde eles estão, tanto que ela o tempo todo reforçava que ela estava feliz por estar no Rio de Janeiro, e ela falava: "Ai, I love you Rio, hã, applause for Rio", enfim. Então assim, tirando isso, todo mundo sabe que o show, ele, na verdade, é um grande espetáculo, é como se fosse uma peça de teatro, onde as coisas são roteirizadas e tem que acontecer daquela forma, né, tipo, principalmente em shows internacionais, assim. Shows nacionais, acho que os artistas têm mais uma liberdade, assim, e se permitem e não roteirizar, sabe, tanto, mas acontece, e é isso. E eu já sabia que ia acontecer, então, pra mim foi um show ótimo. Nas surprise songs, né, que são aquelas canções surpresa que ela canta, 2 a cada show, né, muda. E na minha, nossa, eu fui muito bruxo, porque alguns dias atrás eu tinha pensado assim: "Ela vai cantar Dancing with her hands tied no meu show", e ela cantou essa música. E ela canta essa música, e quando ela começou a cantar e assim, ninguém dava nada, porque quando eu estava na fila e estava conversando com os outros Swifties, eu estava falando: "Gente, o que que você acha que ela vai cantar? O que que você quer que ela cante?" Aí eu falava: "Ela vai cantar Destiny Style, gente". E ela canta, e aí quando ela cantou, começou assim, deu a primeira frase, todo mundo olhou pra mim e disse: "Ah!", sabe, foi muito divertido, foi muito Eita, divertido. como ele prevê, hein. Previ, Adorei. previ. E depois ela cantou Bigger Than a Whole Sky. Também, né, sei que essas 2 músicas geraram aí uma comoção no Twitter, um pessoal dizendo assim: "Ah, foi homenagem pra Ana Clara", um pessoal dizendo: "Não foi homenagem, porque ela não falou o nome". Eu como um fã de Taylor há bom tempo, eu acho que ela cantou pra Ana, tá. Acho que sim, porque era uma das músicas favoritas da Ana e a outra porque fala realmente de uma pessoa jovem que morre, né. Então eu acho que sim, acho que foi por isso. Mas também não acho que tenha sido de bom tom não falar o nome dela, entendeu. Então assim, sentimentos mistos mais uma vez. Uhum. Hã, mas assim, gente, o show foi muito bom do início ao fim. Eu gritei, 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 chorei, acho que ai gente, olha só que fase, né. Ela começou a cantar, o primeiro ato do show é o Lover, né, o álbum Lover, e aí ela cantou Cruel Summer, grande hit aí. E depois ela começa a cantar Lover, né, a faixa título, e nessa faixa eu comecei a chorar. E tipo, nem é uma faixa assim que eu, Hum. ah, sabe, super apreço, assim. Então, eu acho muito linda e tudo mais, mas não fazia sentido eu chorar por causa dessa faixa. E eu chorei. É, E era muito pela emoção ali, né, de estar no show e tal. E depois ela cantou The Artist, que aí sim eu me emocionei mais ainda. Aí, acho que dos atos, né, todos de todos os álbuns que ela passa ali, são 10, hã, o que eu gostei mais de acompanhar, de ver, assim, de perto foi o Evermore. Eu gostei muito desse ato do show, assim. Chorei também quando ela cantou Marjorie, porque é uma música que eu lembro sempre da minha avó, toda vez que eu ouço. E eu quase não ouço pra não pensar muito nisso, mas ali no show, né, enfim, eu estava lá e aí foi muito veio essa lembrança, assim, eu fiquei muito emocionado. Mas foi um show muito bom, assim, eu sou fã da Taylor também, sei lá, há mais de 10 anos, então fazia sentido, pra mim ter essa experiência. Sei que ela não foi fácil pra muita gente, por tudo que aconteceu, de gente passar mal, de da
do gerenciamento de crise nas redes sociais, na imprensa e tudo mais. Sinto muito, sinceramente, sinto muito, assim, por quem não teve essa experiência de forma legal, porque não foi uma experiência legal realmente pra todo mundo, mas eu realmente consegui aproveitar, assim. E eu amei o Rio de Janeiro, gente. Me apaixonei pelo Rio de Janeiro. E acho que quem vir no futuro vai ter que morar no Rio, hein. Carioca, deixará de ser porto-alegrense. Sim. Gaúcho virará carioca. É, eu acho que, deu bastante assunto, bastante Aí polêmica essa questão dos shows da Taylor. Eu vi pessoas que se queimaram no chão que a empresa uhum. ela botou, né. Porque era de ferro, né, então estava Sim. muito quente, muito quente. No meu dia, como estava chovendo, o ferro estava frio, então, tipo, não teve problema nenhum, sabe, a gente sentava no chão, a gente sabe, mas realmente nos outros dias devia estar insuportável, porque a sensação térmica lá dentro é de 60 graus. Gente, sério. É que também esses dias dos shows ali foram muito quentes. São Paulo e Rio estava, assim, ó, absurdo. Inclusive eu em São Paulo, assim, trazendo um pouco da experiência da viagem, foi mais curtinha, assim, né, eu fui, tipo, final de semana, já voltei na terça mesmo. Eu mal fiz coisas lá, assim, eu fiquei muito mais no hotel e saía pra comer, porque estava insuportável fazer qualquer coisa e eu fiquei assim, ó: "Ai gente, já estou gastando milhões neste show, então vou me segurar em minha insignificância". Porque, sério, o calor estava demais, era tipo, sei lá, se eu pegar um Uber que não tiver ar-condicionado, Nossa, sim. sério, vou No sofrer. Rio, no Rio, nossa, eu saí com o João, né, do Sinceroteca, que já esteve aqui, Beijo, e lenda. lenda, beijo, amigo, te amo. A gente, deu um rolê no centro do Rio, e aí antes da gente estar no rolê, a gente estava cada um no seu Uber, e aí a gente fazendo piadas do tipo assim: "Ai, vamos ficar só no Uber", a gente vai dando voltas, assim, dentro do carro pra não sair do ar-condicionado, porque realmente estava muito quente. Mas assim, o Rio é demais, eu amei. Quase fui no espetáculo da Cláudia Abreu lá assistir Virgínia, que ia ser no dia que os meus amigos e alguns amigos meus iam para o show, né, no dia 18. Daí eu estava meio solo pela cidade, e daí eu ia ir, só que aí no fim o show foi cancelado, daí eu saí com os meus amigos. Mas eu ia lá, eu fui na Lapa, achei muito divertido, achei muito legal. Conheci a praia, fui pra Copacabana. Ai, gente, foi Helena. tudo, foi tudo. Nossa, me senti a Dona Helena. Me senti uma Helena e também me senti um pouquinho Dona aquela do Bar do Clone, sabe. Como é Ah, que é? A Solange Couto. sim, sei qual é. É, diva, diva. É, Senti um uma pouco isso. maravilha, uma uma coisa meio não po "Ai, estamos É, cansados, não Rio, vou mais né, dar nada", realmente cidade do calor, da beleza e do caos, uma porque coisa bem foi Helena. isso. Uma coisa até falando em caos, assim, das cidades, né, que também foi um dos assuntos comentados sobre perigos do Rio de Janeiro, principalmente, mas se fala muito disso de São Paulo também, etcétera. Rolou uma polêmica forte, porque deu arrastão nas saídas dos shows do RBD. Tinha dado no dia anterior ao meu, lá no Morumbi, e tinha dado no Rio de Janeiro também, que foi no Engenhão, né. E, gente, isso criou na minha cabeça um terrorzinho, tá. Porque aí eu quero trazer meio que uma lição aqui, tá, principalmente para os mais jovens que Caramba. é, eu acho que existe muito uma contaminação forte de vídeos que a gente vê, que, um monte de gente tá falando, um monte de gente tá falando, e às vezes esse monte, na verdade, não é um monte, e não é bem a realidade que se pinta, sabe. É. Eu Então já já assim já já te acrescento aqui, porque, assim, eu ouvi, relatos de pessoas que estavam no show do RBD, no Engenhão, e de pessoas, enfim, que estavam envolvidas ou foram buscar ou foram trazer outras pessoas, e falaram que não foi bem assim. Não foi um arrastão daquela forma ali que foi pintado. eu, por exemplo, as pessoas que eu conheço que foram, não aconteceu nada, assim, viram movimentações sim, uma delas relatou até que pegou e teve que, tipo, meio que entrar no local ali e tal, mas às vezes eu acho que rola muito assim, ó, alguém que se Seria assusta, alguém coletivo. que corre exatamente, alguém que sai correndo, Uhum. daí: isso é um assalto, isso é um", e na verdade não. Sim, é. Então no dia do meu show, eu acho que eu também tentei agir como eu ajo em shows, que é, tipo, ter algumas estratégias específicas
pra chegar vivo, porque isso depende de onde tu tá, qual a capital, qual que é o show, acho que o perigo sempre vai existir. Então eu só, enfim, segui as minhas estratégias normais da minha vida. Mas eu senti um pouco dessa histeria coletiva. Isso foi bom por um lado, porque eu estava meio sem saber como eu ia voltar, como eu ia ir, e eu acabei, escolhendo o transfer, né, um dos transfer que estavam sendo super divulgados ali, tanto para o Taylor, do RPD e tal. E aí a gente contratou, foi muito legal, tipo, existe toda a demora pós-show, porque, enfim, é muita gente saindo do estádio, e tem toda a separação ali das Os combis, né, bairros, né? das vans. Uhum. É, tudo isso. Mas assim, ocorreu super bem, a gente chegou todo mundo sã e salvo, mas eu acho que sobre isso, especificamente, eu queria ressaltar que eu acho que é quase um terror coletivo, as coisas não são necessariamente como às vezes são pintadas, e não é que eu tô dizendo assim: "Ah, alguém falou, essa pessoa é mentirosa", não é isso, mas às vezes, sei lá, deu uma situação de assalto, deu um arrastão específico no horário X, mas não quer dizer que houve toda essa baderna como foi dito, sabe. E isso aconteceu muito no show da RBD. E agora só uma última dica que eu queria dar sobre shows, que é, Uhum. meninas, shows agora vem acho que os da Taylor, né, os próximos, mas enfim, os Sim, festivais, o bem. que tiver aí, uma dica que eu nunca tinha aplicado, que é ir de top para ficar de top. Então o meu look foi desfeito no show e fiquei de top a noite toda, porque neste calor não foi possível estar de outra maneira. Eu amei que essa foi uma dica que eu peguei das pessoas que E foram. cara, show sempre é calor, né. Porque, É, assim, as pessoas sempre vão se desesperar, sempre vai muita gerar o calor gente. humano, vai ser sempre muita gente. Então, assim, não fa mesmo que seja daqui a pouco, sei lá, inverno, no show vai estar quente. Exato, e daí menina bota o top embaixo, vai com a roupa, mas em algum momento vai dar calor, tira. Essa dica foi ótima, eu nunca tinha aplicado na vida, mas aquele calor que estava. E a gente também, o show, assim, começou às 8h, mas teve todo o tempo ali de espera. Eu fiquei, sei lá, umas 3 ou 4 horas no sol, passando muito calor. Então eu precisei, utilizar deste recurso. Queria muito dar essa dica para as garotas. Eu amei. E só contribuindo com o que tu falou ali das cidades perigosas, eu acho que tudo bem que tem os seus índices de daqui a pouco assalto e criminalidade, não sei o quê, em São Paulo, Rio de Janeiro, não sei o quê. Mas assim, gente, Porto Alegre é assustadora, tá? O centro de Porto Alegre é assustador. E eu acho que isso é uma coisa de capital, assim, eu acho que a gente sempre tem que tomar cuidado e também, tanto, né, ali de estar naquele ambiente e tudo mais, do que vai fazer, de: "Ah, vou pegar o celular. Será que essa é a melhor hora de eu pegar o celular na minha mão e cruzar uma rua?", sabe. Eu acho que vem muito do bom senso também. E também o tomar cuidado de não estereotipar as cidades e os Uhum. ambientes dessa forma, sabe, porque, a minha experiência, tanto no Rio como São Paulo, é a mesma experiência que eu tenho aqui em Porto Alegre, de tipo assim, me proteger, mas não ficar também só envolto na insegurança do que vai acontecer, porque senão, assim, a gente não faz nada, né. Tem que tomar cuidado, tem que ter bom senso, tem que se proteger, mas vamos, né, estar mais tranquilos, eu acho, não prever as coisas com antecedência, sabe. Fê, ótima colocação sobre isso, porque eu acho que as pessoas, como eu falei, o surto coletivo e o pavor, e as pessoas também, demonizam, assim, alguns lugares, e o Rio tá acontecendo bastante. Coitadinho do Rio de Janeiro. Mas, assim, também a experiência que eu tive foi ótima, e acho que é a mesma coisa que tu falou de capitais. Isso eu comecei a rir por dentro, porque, gente, quem é de Porto Alegre ou quem já visitou, ou quem vai vir visitar, vai para o centro de Porto Alegre, vai para o centro de Porto Alegre que você vai ver o que que é cagaço, tá. Você vai ver o que é cagaço. Não tem como tu tirar o celular e ficar andando na rua e, ficar falando, mandando áudio, isso acontece em qualquer lugar. Então acho que são cuidados, que nem eu disse, básicos às vezes, e a gente tem um terror de coisas que nem aconteceram, porque alguém disse, porque alguém teve medo, mas será que essa pessoa, daqui a pouco, assim, ela é uma pessoa que tá ligada? Tem que ver tudo isso. Então, fiquem confortáveis nas suas próximas viagens. Não que eu e o Fevi nós sejamos um podcast de viagens, mas a gente tem as nossas diquinhas aí da vida de rolezeiros, Sim. então guardem isso no coraçãozinho de vocês. É isso aí, então temos o último episódio de update do ano? Temos então o último update do ano e quero trazer aqui uma notícia que já está disponível nas nossas redes, @Clube da Não Cultura, mas é bom reforçar. Nosso último episódio do ano, né, será no dia 12 de dezembro e a gente vai retornar no dia 9 de janeiro com novos episódios. Então a gente separa sempre por temporadas, vamos dizer assim.
E aí trazemos aí novidades, convidados, enfim, para vocês acompanharem aqui com a gente. É isso aí, gente. Um beijo e até semana que vem. Um beijo!